Ele não queria ser piloto, ele só queria estar lá. A jornada de um homem comum para se tornar uma lenda do automobilismo soa como um enredo de um filme inspirador de Hollywood. Mas para Toninho Ferreira, o que começou como uma paixão casual pelas corridas de carros, acabou o levando a estrelato do mundo do automobilismo, culminando com seu reconhecimento como comissário de pista na Fórmula 1. A paixão desse homem, que o levou até o mais alto nível do automobilismo mundial, é uma história que reafirma que, no pulsante coração do automobilismo, os sonhos de uma pessoa comum podem se tornar realidade e ecoar para sempre nas pistas de corrida. Oi, eu sou Andrea Alboresi, italiano de Modena. Hoje estamos aqui em Leme, no estado de São Paulo, para conhecer um pouco melhor uma pessoa incrível, um apaixonado, uma pessoa que, como eu, é entusiasta automotivo. E agora ele, você vai apresentar ele sozinho e vai falar um pouco sobre o que ele viveu nesse mundo de doidos, de loucos pelas corridas, a velocidade. Ele você vai apresentar pra gente. Bem, eu sou o Toninho, né? É um prazer recebê-lo aqui. Realmente fiquei muito feliz pelo convite. Realmente, eu não esperava. Né? Nossa, o convite foi seu. Olha onde estamos, no seu santuário. Realmente, é uma paixão que vem há muitos anos, né? A gente começou lá quando era garoto ainda, né? Hoje já não somos garotos. Não falamos em anos, né? Mas já faz uns 50 anos mais ou menos que eu acompanho, que eu Parabéns. admiro. Você sabe quantos anos eu tenho? Não. Eu acho que você começou um pouco antes que eu nasci, por conta que eu nasci em 1973. Então, eu comecei em 1970, mais ou menos por aí. Nossa, muito tempo. Mas o que foi que fez explodir em você essa paixão? Então, eu não acompanhava automobilismo, né? Na época, a gente não tinha nem televisão na época, né? Mas uma vez no rádio eu vi uma reportagem que um brasileiro tinha sido campeão na Inglaterra. Quem era esse brasileiro? Emerson Fittipaldi. Nossa, não era um brasileiro qualquer. Estamos falando de um campeão. Exatamente, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar algumas reportagens que tinha pelo rádio, e de lá pra cá, mergulho total. Eu não importava se tinha água ou não, mas eu dei um mergulho. Isso, ainda tá mergulhando. Com certeza, estou nadando ainda. Então realmente foi uma coisa assim fantástica, e foi surgindo depois, com os anos, a experiência que a gente vai adquirindo, acompanhando. Depois veio a televisão, aí na televisão eu tenho até uma história que uma vez eu morava com a minha avó, eu fui criado com a minha avó, na verdade, e eu estava um dia na sala assistindo a televisão, assistindo uma corrida, e naquela época o sinal era muito precário, então caía o sinal, né? Aí ficava só o áudio, então não tinha imagem, né? Eu sentado no sofá assim, e o áudio dos carros, né? Minha avó chegou na sala e falou assim: o que você está fazendo? Eu estou assistindo corrida. Ela falou assim: mas a televisão tá tudo chuviscada, que tava... Sim, sabe, aquele Eu falei assim pra ela: mas eu tô ouvindo. É isso, tô acompanhando. Eu tô acompanhando. A qualquer momento ela pode voltar, né? Sim. E eu não quero perder um instante, né? Então, é uma coisa assim que fica marcado, né? Nossa, mas isso faz parte, porque isso é como desenvolveu tudo isso. Você estava assim tão apaixonado que era suficiente ouvir a corrida para acompanhar. Eu não importava se eu estava vendo a imagem. Sim. Eu queria acompanhar o que estava acontecendo, a narração continuava. Sim, né? Claro, lá estava continuando a corrida, independentemente da imagem. Exatamente. Então, isso aí são coisas que marca, que você nunca mais esquece, são histórias, né? Sim. E depois aí foi melhorando o sinal, foi quantas vezes
e a gente estava assistindo, caía o sinal, estava no final da corrida. Claro, sempre, no momento melhor ou pior. E até chegar na época de hoje, como a tecnologia mudou completamente, então hoje você acompanha tudo. Se der um problema de sinal, você vai no celular e acompanha. Acompanha qualquer coisa, então, até demais às vezes. Sim, mas isso aí não deixa de trazer lá de trás ainda, aquele início, aquela paixão. E assim, o automobilismo, eu atribuo assim, quanto mais você mergulha sobre ele, mais você fica envolvido, mais você vai criando gosto. E aí depois, como continuou o seu mergulho nesse mundo do automobilismo? Por conta que você se envolveu nisso graças ao Emerson Fittipaldi, que ganhou, o piloto brasileiro. Aí, depois, como você desenvolveu essa paixão? Por conta que você não tem uma paixão, entre aspas, normal. Você tem uma paixão, entre aspas, bem mais específica, bem mais característica. Então, depois do Emerson, que eu já tinha me envolvido ali naquele mundo do automobilismo, aí apareceu o Nelson Piquet, né? Nelson Piquet apareceu por volta também, junto com o Emerson, mas ele estava ainda engatinhando ainda, sim, vamos dizer um pouco assim. Mais jovem, assim. E depois, tanto é que o Piquet ele foi para a Fórmula 1, o primeiro carro que ele pilotou na Fórmula 1 foi uma Insigne, né? E ele correu algumas corridas, e depois ele foi para a Brava, sim, né? A convite do Bernie Eccleston, né? Que depois se tornou um expert na Fórmula 1, né? Que foi um dos donos da Fórmula 1. Sim, né? na verdade ele foi o pai padrão da Fórmula 1 por muitos anos. Ele ainda é muito influente na Fórmula 1, muito de verdade. Mas se afastou, falamos assim, sim, por conta que também temos uma idade. Por conta que ele tem mais de 85, acho. Tem mais de 85 anos, então. Eu não sei certo, mas tem mais. Tem mais de 85, não falamos exatamente, porque até que a gente não lembra, mas é muita coisa. Isso. Então, daí o Piquet foi campeão em 81, né? 81, 83 e 87, né? Então, e aí começou a vir outros pilotos, né? E eu fui nesse meio entre o Piquet e o Emerson, nós não podemos esquecer do José Carlos Patti, né? Que é um piloto brasileiro também, que muita gente às vezes não ouviu falar, né? É um piloto que estava se despontando na Fórmula 1, justo naquele ano que ele sofreu um acidente aéreo, onde ele veio a falecer. Ele era um dos que tinha a chance de ser campeão naquela época. Estava surgindo, estava crescendo muito. Muito. E aí então conheci várias, né, acompanhei várias corridas do Patti. Inclusive aqui nós temos um quadro de 1975, que foi um GP aqui do Brasil, em Interlagos, onde ele venceu, e esse quadro eu posso até afirmar que eu sou uma das únicas pessoas por aqui que tem esse quadro, né? Então eu guardo com muito carinho, porque com certeza tem que, preciso. Aí apareceu outros pilotos, né? Como vem vindo nessa nova geração. Hoje nós não temos piloto na Fórmula 1 praticamente, já faz alguns anos. E aí existe a paixão pelo piloto brasileiro. Naquela época, depois que aconteceu com você, em relação aos pilotos brasileiros, quem surgiu naquela época? Nós tinha o Christian Fittipaldi, né? Temos o Rubinho Barrichello, Rubens Barrichello, né? O Felipe Massa, né? Então, dois pilotos Ferrari também. Sim. Lembra de onde eu sou? Sim. Modena, Ferrari, Maranello. Ferrari. Falando em Fórmula 1, a Ferrari foi a história, é a história, e acho será história e parte fundamental do futuro da Fórmula 1 e das corridas. Por conta que a scuderia Ferrari criou, na verdade, esse mito. A vermelhinha, como você fala, poucos sabem que a cor vermelha era escolhida nas épocas das corridas só para identificar o país de apartenência.
A Itália, por exemplo, era identificada com a cor vermelha. A França com a cor azul. A Alemanha com a cor prata. A Inglaterra com a cor verde. Mas voltamos lá. Mas é bom essa explicação que tem, às vezes... Poucos sabem, mas aí ficou vermelha, Ferrari vermelha. Mas poucos sabem que naquela época, quando só tinha nações correndo, para identificar, independentemente da escuderia que preparava os carros, para identificar a nação correndo, tinha a cor. E aí tinha que pintar o carro daquela cor. Mas esse detalhe eu não sabia. Mas que bom que... Então aprendi mais alguma coisa. Que bom, fico Como feliz. diz, vivendo e aprendendo. Olha, mas isso faz parte da história. Então eu acho muito bom compartilhar isso com as pessoas, por conta que, na verdade, poucos sabem desses detalhes. Realmente isso aí é interessante e tenho certeza que muita gente também não sabia desse detalhe. A França, por exemplo, o azul, sabe, o azul França, até a camiseta do time da França é azul. Mas naquela época, todos os carros de origem francesa tinham que ser pintados de azul para reconhecer e distinguir a cor e o país de pertença. Tanto é que eu fiquei muito feliz uma vez que eu fui convidado a participar de um evento da Ferrari aqui no Brasil, um evento único que teve aqui no Brasil, porque você sabe que nos Estados Unidos é o maior clube de Ferrari do mundo, é considerado lá nos Estados Unidos. Sim. E eles vieram fazer uma prova aqui no Brasil e me convidaram para ser um dos que participavam dessa prova. Então eu fiquei muito feliz. A gente vai ter também ali um quadro com algumas fotos de Ferrari. São Ferraris de rua. O automobilismo fica dentro da gente, ele não sai. Isso. Porque a paixão é uma coisa que ela vem e não termina. Não, continua. E até, se for possível, a paixão cresce, aumenta. O mais tempo que passa envolvendo-se nessa paixão, o pior fica. Voltando lá. Naquela época, quais foram os novos pilotos que chamaram a sua atenção? Piquet. Vamos contar o Emerson, que o Emerson foi o precursor de depois estava falando do Christian Fittipaldi. Do Christian Fittipaldi. Não teve assim uma passagem tão brilhante na Fórmula 1, mas não deixa de ser na época um piloto. Chegou lá. Chegou. Quando você chega na Fórmula 1, chega ao topo, ao nível máximo. Então não importa, na verdade importa, mas não importa muito se você ganha, não ganha. Você chegou ao topo. É um dos 20, naquele momento, pilotos melhores ao mundo. Realmente é uma categoria que escolhe os melhores. Nos pilotos brasileiros, nós não podemos esquecer também do Maurício Gugelmin. Gugelmin, verdade. Piloto, né, que ficou muitos anos aqui, né, correndo na Fórmula 1. Teve Alex Dias Ribeiro, né, o próprio Wilson Fittipaldi, que nos deixou semana passada, infelizmente, né. Eu acompanhei algumas coisas no funeral dele e aquela homenagem que fizeram para ele em Interlagos me arrepiou. Muito. Eu vi aquilo, eu fiquei realmente emocionado, né? Sim. Porque eu não conheci ele pessoalmente, né? Mas eu acompanhei também toda a trajetória dele, né? Quando eles tiveram aquela vontade de criar uma equipe brasileira junto com o Emerson Fittipaldi, né? Então criaram a Copersucar, que também nós temos ali, eu tenho um quadro onde reflete bem o que foi o Copersucar, né? E isso aí é uma coragem que poucos na época tinham. Sim. Então você ter uma equipe brasileira, né, correndo em uma Fórmula 1, 100% brasileira. 100% brasileira, até os pilotos. Até os pilotos. Tudo brasileiro. Então isso foi, de verdade, um grandíssimo desafio. Então, por tudo que o Wilson fez, o Emerson também fez. O Emerson deixou a carreira dele no auge, que ele poderia ter sido campeão até outras vezes, porque ele estava na McLaren e estava no auge. Ele abriu mão da carreira dele para desenvolver o projeto do irmão. Isso
Mas isso é muito amor, é muita paixão, é muita irmandade, na verdade. Mas é o amor e a paixão entre os irmãos conectada ao amor e à paixão pela cultura automobilística, pela velocidade, por tudo aquilo que a gente tem em comum. Essa paixão pelo automobilismo. Acelerar. Mas a gente está aqui, à frente... E nós não falamos desse cara ainda, né? Esse aqui, na verdade, é um santuário. É um memorial em homenagem ao Ayrton Senna. Me conta um pouco a sua história relacionada com essa lenda do automobilismo. Bom, o Senna dispensa qualquer comentário pelo que ele fez e pelo que ele deixou, né? Isso aí é inegável, né? Infelizmente só aparecem as coisas boas depois que o piloto faleceu, aí começam a mostrar realmente o outro lado do piloto, coisa que ele já fazia e muito poucas pessoas sabiam que ele fazia. Mas o Senna também vi desde quando ele começou, né? Quando ele foi para a Inglaterra e todas aquelas corridas que ele ganhou na Fórmula 2, né? Eu acompanhei todas aquelas corridas, né? E quando ele veio para a Fórmula 1, a gente já sabia, inclusive aqui tem essa foto aqui, sim, ela de Mônaco, naquela corrida emblemática de chuva, que cancelaram a corrida, quando ele estava prestes a ultrapassar o seu rival, que seria futuramente, né, o Alain Prost, né? Então, eu tenho essa foto aí, né? Eu consegui achar essa foto depois de muita procura, eu consegui achar. Ela não está numa resolução muito boa, mas mostra o que era, né? Então, desde aquela época a gente sabia o que iria acontecer com ele, porque ele era um piloto diferente dos outros, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Dava para perceber desde o começo. Aquela corrida que ele fez em Donington Park, na Inglaterra, né? Todo mundo lembra, na chuva, né? Mas ele era, além de ser excelente em tudo, ele era demais na chuva. Na chuva, todos os pilotos levantam um pouco o pé. Ele não. Ele continuava do mesmo jeito. Tá, chuva, tanto faz. Bom. Então isso, ele disse uma vez numa reportagem, que ele tinha essa facilidade de andar com o carro na chuva, porque muitas vezes, quando estava chovendo, na época do kart, ele pegava o kart e saía na chuva, para andar com o kart na chuva. Com os pneus slick. Isso, né? Olha, para ter mais dificuldade ainda. Vou deixar um card aqui. A gente fez um desafio, entre aspas, foi um passeio com o Edu Fonseca no kartódromo de Paulínia, o San Marino, e a gente andou na chuva de kart com os pneus slick. Ai, meu Deus. Foi bem bacana. Bacana foi, mas o cartódromo era só pra gente. Tudo fechado. Aí deu. Você imagina, na chuva com pneu slick, sim, com mais 19 carros juntos, todo mundo querendo fazer a mesma coisa? Nossa. É uma loucura, né? É uma loucura. Aí mesmo. se destaca realmente aquele que realmente tem a capacidade de andar na chuva, né? Sim. Porque muitos pilotos bons hoje, eles não andam bem na chuva. Não. Treina muito bem, treina muito simulador. Depois, falando em simulador, vamos ter uma surpresinha. Exato. Construído por mim. Isso, sempre falando sobre paixão. Porque a gente não faz ideia, não tem ideia até que ponto pode chegar essa paixão. Então, você veja bem, o que nós vamos mostrar daqui a pouco, eu construí sem nenhum projeto. O projeto estava na minha cabeça. Tanto é que teve muitas peças que eu demorei várias semanas para poder desenhar ela na cabeça, para poder chegar e falar, é assim que eu preciso, né? Eu vou até te mostrar uma dessas peças que tem lá colocado, que eu sonhei. Eu pensava tanto naquilo que eu cheguei a sonhar como que ela seria colocada. E no dia seguinte eu fui lá, consegui, né? Então, faz parte, você tinha o projeto na sua cabeça e aí conseguiu realizar, criando cada peça para fazer o que vamos ver daqui a pouco. Voltamos nesse cara aqui. E como
o Ayrton Senna se conecta à sua história de paixão. Como acho que aumentou a sua paixão Sem cada vez mais. Muito. E mais. a gente vai descobrir até que ponto chegou ainda hoje a paixão do seu Toninho. Realmente, o Senna, como a gente já falou, ele é um piloto diferente. Sim. Diferente. Aí, então, a cada corrida que você ia assistir, digamos assim, eu ia assistir, na verdade, eu até sabia que posição que ele ia chegar. Com certeza, né? Era muito difícil você errar. Então, podia ser de madrugada. Para mim não importa se é de madrugada, se é no meio do dia, se é à tarde. Eu deixo de fazer algumas coisas, adianto algumas coisas no meu trabalho para não interferir, mas aquele momento eu tô lá, eu tô concentrado naquilo lá. Tanto é que a minha esposa, quando eu tô assistindo a corrida, ela nem conversa comigo. Isso. Não. Sabe que tem que deixar você tranquilo, em paz. Por conta que tem que estar lá. Tá lá, do lado. E vou te contar mais. Agora não, porque eu já me controlei bastante, né? Mas teve uma época que eu ficava muito focado naquilo lá. Eu sentado no sofá, assistindo, eu ficava mexendo com as pernas. Estava dirigindo lá. Exatamente, com a cabeça. Eu fazia. E a minha mulher falou assim: nossa, por que você está se torcendo? Eu falei: não, eu estou fazendo curva. Conta um pouco do que você faz hoje. Então, a paixão se tornou tão grande, né? Que um dia eu pensava assim: pô, se me desse uma vassoura, né? Para que eu tivesse junto com esse pessoal lá, para mim tirar as pedrinhas que tem na pista lá, eu já ficava realizado, né? Só para conseguir ficar lá. Exatamente. Naquele momento. Naquele momento. No momento onde tudo acontece. E foi muito mais além que uma vassoura. Foi uma bandeira. Aí eu chego, há alguns anos atrás, em 2011, eu fui chamado para fazer parte de uma equipe de sinalização da Fórmula 1. Realmente, fazia mais ou menos uns 6 anos anterior a 2011, então vamos dizer aí 2005, né? Sim. Que eu tinha conversado com um amigo e ele falou assim: um dia que tiver uma oportunidade, eu vou te chamar. Então, fazia uns 6 anos que você estava com aquela vassoura na mão, tentando tirar as pedrinhas, tentando entrar lá. Mas depois de 6 anos de espera, chegou o dia. Tocou o telefone na minha casa, aqui, inclusive no salão, né? Eu atendi e a pessoa falou assim para mim: você quer trabalhar na Fórmula 1? Eu sentei. Realmente eu tinha uma cadeira. Eu sentei, respirei, falei assim: meu amigo, isso é alguma pegadinha? Dá para pensar nisso. Nossa, todo mundo conhece sua ideia, sua paixão. Aí pode ser. As pessoas, será que alguém está brincando comigo? O primeiro instante foi isso que eu pensei. Alguém conhece, tem número do meu telefone e tal. Não era nem celular na época, era um telefone fixo. E ele falou assim: não, você me fez um pedido uma vez e chegou o momento. Ele falou: você já esqueceu? Não, eu nunca esqueci. Mas já faz alguns anos, na época eu nem tinha feito a conta de quantos anos fazia. Depois que eu fui ver, fazia 6 anos que eu tinha conversado, né, a respeito daquilo ali. Ele falou: tá na hora, pode. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Ele falou: não, calma, você tem 1 mês para fazer isso aí. Eu falei: não, eu vou fazer hoje, amanhã, né? A documentação aí, pedi toda a documentação para me ser cadastrado na FIA. Hoje eu sou uma pessoa cadastrada na Federação Internacional de Automobilismo, né? E, inclusive esse ano eu renovei meu cadastro já para a próxima corrida que nós vamos ter em novembro, né? Então, é feito um cadastro, depois a gente faz um treinamento, todos os anos a gente vai fazer o treinamento. De 2011 para cá, eu nunca mais deixei de estar lá presente, só não fomos em 2020 por conta da epidemia que teve, como foi cancelado várias corridas, inclusive aqui no Brasil, né? Então a gente não participou, mas de 2011, essa do ano passado, também estive lá presente. Já estou
já fui convidado novamente para este ano, né? Então, aí eu passei a ver o mundo do automobilismo de outra maneira, com outros olhos. Antes, até 2011, eu olhava como um telespectador, né? De lá para cá, eu olho com olhos de fiscais. É outra visão. Muitas vezes eu vejo alguma coisa na televisão que o narrador nem viu ainda. Claro. Eu acompanho e vejo o que acontece às vezes. Várias vezes já aconteceu isso, né? De eu ver alguma coisa que aconteceu antes que fosse informado pela pessoa que está narrando a corrida, né? Porque eu me dedico, mesmo na frente da televisão, eu me dedico 100%. E lá na pista, então aí é muito mais, é como a gente chama, 110%, né? São 10% a mais do que a gente já faz, né? A paixão minha chegou até esse ponto. Hoje, então, eu sou... Você, hoje, é um comissário de pista. De pista, exatamente. Comissário de pista. Desde 2011, e a partir dessa data, eu nunca mais deixei de participar. Sempre fui chamado todos os anos, né? Então isso aí é uma paixão que continua. Até eu comentei uma época aí, alguns anos atrás, com o meu chefe, né? Depois que terminava os treinos, assim, a gente trocava uma ideia, né? Pra ver como é que foi o trabalho e tal. E eu falei para ele assim, olha, todos os anos, mesmo no treino ou numa corrida, a adrenalina sobe, eu começo a ficar tenso até começar. Aí ele falou assim para mim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, o dia que você não sentir mais isso, para, e você não está mais preparado para isso. Mas enquanto você sentir isso aí, você vai continuar. Até eu não sei se eu sou um dos mais velhos da minha equipe lá. Não sei dizer porque tem outras pessoas também, mas eu nunca cheguei e perguntei, quantos anos você tem? Né? Eu nunca perguntei isso, mas eu acredito que eu seja um dos mais velhos desse pessoal. Nós somos em 82 pessoas que trabalham nessa parte. Uma vez eu falei assim para ele, olha, você pode contar comigo enquanto eu conseguir pular por cima de guarda-reio e barreira de pneu, eu vou estar presente. Ele me disse assim, o dia que você não conseguir mais pular um guarda-reio ou pular uma barreira de pneu, nós vamos colocar você num lugar que não tenha. Não precisa não fazer precisa isso. pular. Mas até hoje eu consigo saltar. Muitas vezes a gente fala assim, às vezes o companheiro que está do lado assim, vamos entrar na pista lá, dá a volta por lá, que existe os espaços para você dar a volta. Eu, não, mas está lá, está muito longe, pula por cima aqui mesmo. Mas você vai pular por cima de uma barreira de pneu, por cima de um guarda-reio. Por enquanto eu consigo fazer isso. Mas eu queria saber uma coisa. Conta pra gente, se puder, claro, o que você viveu e sentiu a primeira vez quando você, no 2011, foi convocado pela primeira corrida para fazer esse seu trabalho de hoje, para ser o fiscal de pista. Antes do primeiro treinamento, isso eu nunca mais esqueci, o diretor nosso de prova na época, ele falou assim para mim, você já andou em Interlagos? Eu falei, nunca. Foi a primeira vez que estou entrando numa pista de Interlagos. Eu assistia na arquibancada, algumas vezes eu fui assistir corrida, mas dentro da pista foi a primeira vez. Ele falou, então monta nesse carro aqui, eu vou te levar para você conhecer a pista. Nós demos uma volta toda em Interlagos. Aí chegou um momento, ele falou assim para mim, você não vai falar nada? Eu falei assim, não. Eu estou tão emocionado, né, de poder estar andando aqui dentro, que eu não tenho palavras por enquanto. Depois que a gente sair daqui, a gente conversa. Isso. Mas eu dei a volta toda. Deixa-me viver calado. Esse momento. E eu não olhava dos lados, eu olhava só na pista. Nas retas, nas curvas, o que tinha que fazer. Isso devagarinho, né? Muita emoção. Demais, demais. Eu fica todo arrepiado, realmente. E dali, quando eu fiz a minha primeira corrida, eu tive muito amparo do pessoal de lá, né? Olha, calma, você pode ficar tranquilo, você já conhece, porque antes de eu ir para lá, eu já tive uma escola, na verdade. Eu trabalhei com kart, eu fui
fiscal de pista de kart, eu fui adjunto de diretor de prova de kart, então eu participava de algumas corridas de kart aqui na região. Então eu já conhecia as bandeiras que se usa, todos, eu já conhecia. Então para mim não foi difícil de fazer isso aí lá, mas como você fica ansioso, é a primeira vez que vai acontecer, então eles falavam, calma, vai com calma, pode ficar sossegado, aqui é tranquilo. Isso foi relaxando, né? Então, sim, isso. E depois de lá para cá, a gente só foi tentando melhorar, e é o que eu faço, não é porque eu já faço isso há 12 anos, né? Mais ou menos 12 anos, que eu chego lá e falo, não, eu já conheço tudo. Não, eu estou sempre procurando saber algo diferente para poder estar sempre atualizado. Fico sempre conferindo regras, isso é muito importante para a gente saber. Isso, às vezes muda nas regras. Exatamente, eu estou sempre atento a isso aí, né? Quando o seu Toninho falou que ele viu que os pilotos olham para ele, naquela velocidade, naquele momento, eles levantam o olhar e olham para ele. Exatamente, isso eu percebi o ano passado, que eu estava num posto bem próximo da pista, e é bem na saída dos boxes, ali é onde o piloto ele vem pelos boxes e a hora que ele vai entrar na pista. Então ele observa o que você vai fazer para ele. Se você mostrar a bandeira, ele olha para você e olha no retrovisor para ver que lado que o carro que está vindo atrás dele ele se posiciona, na velocidade que ele está. Dependendo da sua sinalização. Exatamente. Por conta que os sinais, em qualquer coisa, na rua normal, nas corridas, os sinais, a sinalização, até o farol, é muito importante. Trabalhando nesse mundo de sonhos da Fórmula 1, aconteceu algo? Tem algo, alguns episódios, alguns fatos, algo que aconteceu que você gostou? Tipo, você conheceu algum piloto, encontrou, olha, eu estou vendo lá uma garrafa. O que é aquela garrafa? É uma garrafa de champanhe, né? É. Essa garrafa de champanhe, ela tem até uma história, né? E eu estava, depois que tinha terminado a corrida já, eu estava lá em frente ao box da Mercedes, né? E na hora que a Mercedes foi fazer uma foto oficial da equipe e dos pilotos, nós estávamos todos juntos ali. Eu estava, obviamente, não na foto, mas atrás das câmeras. E quando o Hamilton abriu a garrafa de champanhe, inclusive ele jogou, deu até um banho de champanhe na gente, né? E depois ele deixou a garrafa ali e tomaram a champanhe. Eu catei a garrafa e guardei. Falei, essa vai para o meu museu que eu tenho. Eu tenho um mostruário ali, né? Inclusive naquele mostruário dá para você ver o colete que eu uso, né? E uns brinquedinhos que eu também usava. Hoje eu não estou usando mais eles, né? Mas aqueles carrinhos lá eu participava em algumas corridas por aí, né? Então você vê que não fica só no carro de corrida, assim, eu tenho alguma coisa para trás também. Uma foto interessante que eu tenho também foi com o Nico Rosberg lá em Interlagos, no paddock. A gente estava andando ali, que a gente tem aquele momento de descontração na quinta-feira, no caso, né? Então ele estava do meu lado lá. Eu fui tirar uma foto, fiquei assim tão emocionado para tirar uma foto com ele que eu não conseguia colocar a foto no celular assim. Ele tomou o telefone na minha mão, arrumou certinho e aí entregou para mim bater a foto. Nossa, legal! Ele mesmo. Ele mesmo. E essa foto eu postei. Sim. Essa foto eu postei na rede social. E um dia, como eu tenho ele na rede social, um dia eu procurando na galeria dele, eu achei a foto na galeria. A mesma foto? A mesma foto. Maravilha. Eu não sei como foi parar lá. Mas tá bom. Tava lá, tá lá. Então, são coisas, né, interessantes. E também com o Nelson Piquet, sim, eu tinha um sonho de conhecer o carro que ele tinha sido tricampeão mundial, a Williams de 1987. Eu cheguei até em Brasília, eu sabia que o carro estava lá, eu fui numa loja que tinha lá, cheguei lá, o gerente falou assim, olha, deu azar porque o carro foi para o Japão e não tem época para voltar. Aí um dia, depois de muitos anos, uns 3 ou 4 anos depois, por isso que eu falo para você, o sonho, ele é interminável, você nunca deixa de sonhar. Eu falo, mas um dia eu vou conseguir ver esse carro. Um dia a gente ia fazer uma corrida lá na cidade de Itu, de kart, e o meu amigo ligou e falou assim, você não sabe quem está aqui?
Falei, quem? O Nelson Piquet. Eu ia estar lá no domingo, ele estava no sábado. Eu falei, eu vou agora. O quadro que eu tinha mandado, eu inclusive mandei uma pintura daqui de Leme, né, fazer uma pintura a óleo, né, e depois nós vamos ver até esse quadro. Eu peguei o quadro, coloquei no carro e levei lá para entregar para ele, porque fazia 5 anos que esse quadro estava pronto e estava guardado na minha casa e eu não conseguia entregar para ele. Essa foi uma emoção grande que eu tive lá ao lado dele, a hora que ele estava abrindo o quadro, que foi tudo embalado, né, e é uma coisa assim emocionante. Realmente nós passamos umas horas lá que inesquecível, né? Então, e outros pilotos que eu já tive, né, com o Vettel, né? O que aconteceu com o Vettel? O Vettel, ele estava chegando por mim assim, porque a gente não pode abordar um piloto assim, então se ele quiser tirar uma foto, né? Aí eu entreguei o meu celular para uma pessoa para tirar a foto. Ele tirou a foto, o Vettel já sumiu, né? Porque ele é assim, ele tirou a foto. Não parou. Aí o rapaz que tirou a foto falou assim: cliquei no lugar errado, não saiu a foto. Nossa. Mas não tem importância, ele estava do meu lado aqui. Então, essas são as histórias extra a corrida, né? Isso, porque mas faz parte, por conta que você está vivendo aquele mundo. Isso. Porque a gente fica lá 3 ou 4 dias, na verdade, é um mundo diferente. Sim. Então, sim, a gente vai para lá, esquece aqui fora e foca só naquilo ali. O ápice é a corrida, a corrida. Mas tem tudo o que fica ao redor. Então, isso aí são coisas que marcou muito, né? Porque você sabe que é único. Sim. Então, acontece uma vez, tanto é que hoje em dia, você pode ver que as fotos que eu tenho aqui são fotos mais antigas. Eu praticamente já não tiro mais foto. Sim. Não, eu chego lá, eu observo, eu gosto de olhar, chegar perto de um carro. Nunca toquei em nenhum carro, isso é importante. Naquele momento que a gente está de lazer ali, que os carros estão praticamente na nossa frente, eu nunca toquei em um carro. Isso é muito respeito. Muito respeito que eu tenho, né? Realmente. Tanto é que nunca alguém chegou perto de mim e pediu para que eu afastasse. Nunca. Porque eles observam muito isso aí. Outra coisa interessante, que eu estava até me esquecendo, a gente vai ver ali, uma foto que eu tirei com o troféu do Hamilton aqui no Brasil. Sim. Quando ele venceu a corrida aqui no Brasil. Eu estava em frente, depois que terminou a corrida, que se tem mais um momento de lazer, eu estava em frente ao box da Mercedes, saiu um dirigente da Mercedes, eu não sei quem, eu não conheço a pessoa, ele me chamou, me levou lá dentro de uma sala, ele foi na frente e eu atrás. Não sabia o que ia acontecer, mas vai acontecer. Estava quase com medo. Então, ele na frente, eu atrás, chegou lá, veio uma outra pessoa com um troféu desse tamanho, me entregou, pegou meu celular e tirou uma foto lá dentro da sala. Depois nós vamos ver essa foto que tem ali, né? E realmente é o troféu que o Hamilton tinha acabado de receber aí cerca de 40 minutos atrás. O mesmo troféu. É muita emoção. Muita emoção. Então, novamente, muito obrigado. E vamos lá ver as coisas agora. A paixão se transformou numa realidade. Sim, é isso. E a vassoura ficou lá do lado. Ficou do lado. É um cabo de vassoura bem mais curto agora, exatamente, né? Exatamente. Então, isso me deixa muito feliz, sinceramente, né? Me deixa muito feliz. Agora está na hora de conhecer uma outra coisa que deixa também muito feliz o seu Toninho. O simulador de direção criado e realizado inteiramente para ele mesmo. Esse aqui, então, a gente monta uma TV ali na frente, né? E aqui, então, faz todos os controles com os pés. O câmbio de borboleta, né, para você mudar a marcha, né? E você vai vendo lá a imagem e você escolhe um circuito e foca naquele circuito e tem a imagem e o som. O som sai aqui atrás, sai aqui também, nessa parte que tem o som. 2 na frente e 3 na frente atrás. Aqui, nas caixas de som. E aqui atrás. E mais esse aqui do meio, aqui em cima. Aqui. E você construiu isso sozinho? Sozinho. O simulador, o seu simulador. Esse foi o meu. Mas você estava contando que os pneus que você colocou aqui e as rodas
são originais de Fórmula 2. Fórmula 2. Esse E eu consegui. Conseguiu e ganhou. Praticamente ganhei mesmo. Praticamente né? ganhou. Eu estava tão preocupado na época com o valor, né? Sim. E aí o rapaz fez um preço simbólico para mim. Falei, puxa vida. Puxa vida. Ajudou bem. É um presente. Ajudou Foi um bem. presente, né? Então, faz tempo que eu não tenho brincado com ele. Porque teve uma época que a gente levava ele na exposição. Sim. Levei vários anos em exposição. E aí eu deixava o pessoal brincar um pouquinho lá, Sim. né? Mas o primeiro ano que eu deixei o pessoal à vontade de brincar, a primeira coisa que aconteceu foi quebrar o volante. Claro. A pessoa ia sair de dentro, segurar no volante. Segurando no volante e não segurando os lados. Porque é simples, você tem que se preparar para sair também, né? Não é simplesmente, né? Aí. É simples para sair. Sim. Mas você não pode pôr a mão no volante. É claro. Porque isso aqui é tão sensível que, olha. Mas daí, a partir daquele dia, eu já parou. limitava. Não, a pessoa falou, não, posso entrar? Eu falei, não, pode tirar uma foto. Pode, mas toma cuidado, por conta que... Lá dentro, né? Então, é feito tudo, a estrutura dele é em alumínio. Tudo, né? Em alumínio. E foi feito aqui na minha casa. Lógico, muitas peças, eu tive auxílio de pessoas para ajudar. Sim. Eu fazer, levar em alguma indústria para dobrar, fazer. Mas lembra que eu falei para você que eu perdi algumas semanas? Sim, para fazer uma peça. É essa peça aqui. Que sonhou. Como que eu fazia? Exatamente. Como é que eu ia fazer esse ângulo certinho para que ela ficasse nessa posição? Aí... Gente, é muita paixão. Muita paixão. Parabéns. Muito obrigado. Sim. Obrigado. Gente, foi uma honra, um prazer enorme bater esse papo com o seu Toninho. E queria despedir-me do meu jeito, que agora vai ser o jeito dele também. Né? Também. Alla próxima. Alla próxima. Uma vez eu estava assistindo, eu morava num outro lugar aqui da cidade. Sim. E eu saí correndo da minha casa, peguei o carro, fui na casa de um amigo meu, porque ele também estava assistindo, para mim ver o final. Para tentar ver, claro, para tentar ver, acompanhar o final. Nossa, quem ganhou? Quem ganhou? Sabe, chega lá no último segundo, nossa, acabou! Nossa, não. Então, sabe, isso vai juntando na história, né?